Esperar o Renatão entrar. Você viu, Pri, aqui, ó? Olha aqui. Aqui, Pri, ó. Aqui é o programa, que é maravilhoso. E aqui, ó. Lembra disso daqui, Pri? Lembra? Te amo, Priscila Prade, meu Deus. Não, não o que, Pri? Tô de volta. Bibi Ferreira, Priscila. Renatão! Voltei. Renatão, vamos lá, cara. Ó, eu fiz aqui uns questionamentos para você. Como que você trilhou o seu caminho até chegar na Globo? Isso foi uma história interessante. Eu estava bem duro, bem fudido em 2005 e estava topando qualquer negócio. E aí pintou uma montagem aqui pertinho de casa, aqui no Zimbinsk, com o amigo Ricardo Alexandria, Ricalex. Ricardo Alexandria. Tá lá na EBC, grande Ricardo Alexandria. E aí, Ricardo, tu fui montar a pecinha dele lá, uma luz dele lá no teatro, a gente começou a trocar uma ideia, porra, tá duro, tá difícil e tal. Ele falou, cara, tô entrevistando lá na Globo para assistente de iluminação. O salário é ruim, mas se tu quiser ir... Eu falei, cara, pô, tô ferrado, né? Tô precisando de uma carteira assinada aí, vamos nessa. E aí passou umas 2 semanas, eu tava lá fazendo entrevista com o cara, com o supervisor, Pacanovas, que o cara parecia um major da SS, alto assim, alemão, com zoião azul, olhando pra minha cara. Eu falei, putz, é assim que eu vou entrar na Globo, né? E aí ele me explicou qual era o trabalho, era jornalismo, né? Era uma vaga de assistente de iluminação no jornalismo. E eu topei de pronto. Já não estava muito fácil também de viver, né? Assim, essa enxurrada de gente no mercado ficou muito difícil de sobreviver. Eu tive 3 filhas, então eu tenho uma família grande para sustentar. Já não estava mais tão fácil assim. Eu tenho 3 meninas. Estou devolvendo pro mundo, irmão. Meu Deus. Tem que devolver alguma coisa. Todas lindas, maravilhosas. E aí eu falei assim, cara, tem que encarar uma coisa mais séria, assim, que me dê uma condição de vida mais estável, né? E a televisão me pareceu que ia me dar isso, mesmo começando com um salário muito baixo. Na época era como se fosse hoje, sei lá, um papo de uns R$1.500, R$1.200 que eu ganhava para fazer 6 horas por dia, 6 dias por semana. Então você entrou na Globo em que ano? Eu entrei em 2006 em 2005 como assistente PJ, né, LET. Tá. E aí no ano seguinte, que foi o ano da Copa, eu voltei, eu renovei contrato, fiz a Copa da Alemanha. Ah, era contrato? Era contrato, você fazia 6 meses de contrato. Aí eu fiz 3 meses, renovei por mais 3 meses, fiquei 6 fora e voltei para fazer a Copa da Alemanha. Então você foi para a Alemanha para fazer a Copa? Não, fiz aqui no Brasil. Tá. Aí, mas tem todo um aparato de transmissão interno de estúdio, né? Então a gente depois da Copa, esse Pacanovas, o que tinha cara de nazista, tadinho, gente boa ele, não tem nada a ver com isso, tá? Pacanovas que é maneiro. Ele só tem cara de SS. Não, Pacanovas que era sinistro, na época ele era sinistro. Mas é um cara gente boa. E ele falou para mim assim, Renato, eu vou te efetivar em dezembro. E aí quando chegou em dezembro ele entrou de férias. E aí o cara que ficou no lugar dele, quando chegou no dia 28 de dezembro, o cara me desligou da empresa. Oi, como assim, cara? Eu ia ser contratado, fui demitido. Que dia 28 é essa, de dezembro, assim, às vésperas do Réveillon, eu fui demitido. Quebrou até a tabela especial do esquema dos caras lá. Porque eu já tinha gozado 7 dias em casa e não ia ficar 7 dias trabalhando. Esse cara que te demitiu, ele só estava cobrindo as férias desse... Mas assim, o meu contrato estava acabando, ele não sabia o que fazer, e aí o cara estava de férias, estava incomunicável, porra, o contrato desse careca aqui está acabando, porra, desliga o careca e manda o careca embora.
E aí me desligou. E aí passou assim, 5 dias depois do Réveillon, o Pakanovski me ligou. Porra, Renato, voltei de férias, que porra é essa que tu foi demitido, te desligaram? Não, volta aqui que eu vou te contratar, você vai entrar já funcionário. Aí eu, porra, do inferno, do céu ao inferno e do inferno ao céu novamente. Né? Terminei o ano, achei que ia terminar o ano empregado, terminei desempregado e comecei o ano seguinte empregado. E aí assumi lá como funcionário da TV Globo, jornalismo, né, ali no Jardim Botânico. E aí comecei a fazer RJTV, Globo Esporte, papo com Armando Nogueira, programas da Globo News, algumas coisas de Sport TV, de Globosat. O que pintava a gente fazia como assistente. Lá tinham 3 iluminadores, 2 eram caras formados na casa, assim, não eram iluminadores de profissão, eram pessoas que foram tiradas de outros segmentos e se tornaram iluminadores pela conveniência, e um que era o Paquetá, que era o cara mais antigo, que foi iluminador da La Oscar, que era um cara já, assim, né, um iluminador profissional mesmo, assim, de formação mais clássica. Paquetá me ensinou muito sobre luz de TV, né? Ele é um cara que, assim, eu acho que tudo que ele fez ele tem um puta valor. O estilo de luz que ele fazia não se faz mais, é um estilo que já ficou para trás, é uma luz mais lavada, ela atendia a outros tipos de necessidade técnica, né? Era uma luz que atendia câmeras que não, eram muito menos sensíveis, era uma luz que atendia câmeras que precisavam de muito mais luz, que não era Full HD na época, né? Não. Longe disso. Eram câmeras assim. Ele começou de um tempo em que a luz era, porra, muita luz. Era muita luz para botar um programa no ar. E muito lavado, sem profundidade. Era uma luz chapada, né? Chamavam antigamente de tangão, né? Aqueles de refletorzão grande, com difusor preso pela frente, assim, com pregador. Pregador, né? Outra parada, assim. Uma parada bem mais artesanal. E aí, assim, o Paquetá me ensinou muito sobre essa questão de eixo, de câmera, de plano e contraplano. Aí você começa a perguntar o que é um plongé, o que é um over the shoulder, começa a descobrir os enquadramentos, começa a descobrir para que servem os equipamentos, né? Para que você precisa de uma grua, se você precisa ou não de uma grua, né? E até para ver mesmo, porque hoje em dia também, da mesma forma que tem iluminador aventureiro, tem diretor aventureiro também, né? Que o cara pede 30 mil equipamentos e não sabe para quê, não sabe o que fazer. Você às vezes vê o diretor pagando mico com o que ele mesmo pediu. E acontece muito, infelizmente. Mas eu acho que eu aprendi muito com o Paquetá durante os anos que eu trabalhei lá. E pela própria necessidade do ambiente, né? A gente tinha uma dinâmica de gravação muito rápida, muitos programas acontecendo, não dava conta, porque cada um cobria um horário do dia. Não eram os 3 iluminadores full-time dentro da TV. Era um de manhã, de 5 às 11, outro de 11 às 5 da tarde, e outro de 5 da tarde às 11 da noite. Até então você ainda não era iluminador, você era assistente dele. Era assistente dele, exatamente, trabalhando como assistente dele. Aí a partir do... Que programa como assistente? Quais os programas que você fez na Globo? Eu fiz esse papo com o Armando, eu fiz o Pan-Americano de 2007, que foi uma, assim, Pan-Americano de 2007, por exemplo, já foi uma coisa que, assim, a gente já era assistente dele, mas ele já precisou de uma expertise nossa, porque a gente tinha um telão Night and Day da Rosco, que ele iluminado pela frente parecia dia, e quando a gente tirava a luz da frente, geral, era para ele parecer noite, mas assim, ele não saía, não conseguia fazer acontecer. Entendi. E até que a gente tem a ideia de iluminar de lateral, né? Fazer lateral, que é uma coisa que para TV é um crime, né? Você não ter luz de frente, só ter luz lateral. Ele ficou chocado quando a gente propôs isso. Assim, Paquetá, vamos fazer lateral. Eu e Ricardo. Não, garoto, não. Ele coçava a cabeça. Falei, isso não vai funcionar. Falei, Paquetá, vai tomar um café que a gente vai fazer essa porra aqui. Se der errado, a culpa é nossa. E aí ele foi tomar o cafezinho dele, a gente fez, deu certo, funcionou. Quando apagava geral e acendia a lateral de luz fria, o telão ficava sem luz de frente e o backlight no telão fazia ele parecer uma paisagem noturna. Então esse assim foi minha primeira ideia dentro da Globo, minha primeira contribuição dentro da Globo. Depois disso, a gente foi fazendo outros programas dentro da empresa. O Estúdio I, por exemplo, o primeiro cenário, ele fez a luz e eu estava com ele como assistente dele. E aí, a partir do momento em que começou a chegar o HD,
começou a ter uma necessidade de uma revisão de toda essa luz. E aí, por exemplo, aí eu já fui convidado para fazer a luz do Estúdio I novo, em HD. Era o mesmo cenário, não mudava o cenário, mas mudavam as câmeras. Então a gente tinha que reler aquela luz para um HD. Então o primeiro programa que você faz na Globo como iluminador é o Estúdio I da Globo News. Como iluminador, o Estúdio I. Tá. Aí fiz o Estúdio I, aí na sequência deu muito certo. O Kiko Gomes, mas aí já mudaram e aumentaram, teoricamente, aumentaram o seu salário. Quem dera, não. Não, a fada madrinha não funciona assim. Eu trabalhei até ter uma promoção, eu ainda trabalhei aí mais uns 3 anos. Entendi. Assinando luz. E aí, assim, aí fui fazer um programa chamado Navegador, que era um programa bem legal, que tinha uma mesa interativa no meio, então também não podia incidir luz na mesa, porque deixava o sistema maluco. Então era uma luz toda recortadinha de elipse, os caras ficaram amarradões, que nunca tinham usado só elipse para fazer uma luz de TV, e a gente usou só elipse e 2 Fresnéis de 2 quilos, né, assim, de bandeira, fechadinho, só no chão, dando um tapinha, aquele brilho no chão, e foi uma luz bem comentada, foi uma luz que foi legal, assim, um programa que durou um tempo. Aí na sequência, eu fiz junto com o Júlio César Vale, a gente fez o Globo Esporte Novo, que já não está mais no ar, que já mudou, que era o mesmo cenário do Corujão, e aí depois o outro depois desse. Né? Em conjunto, tinha uma coisa muito legal lá na Globo, assim, porque como não tinha, durante uma época, eles contratavam os diretores de fotografia de fora. Então, muitas vezes o Liner foi, muitas vezes foi o Baliu fazer... inclusive o Baliu que fez a fotografia do primeiro Estúdio I, quem fez a fotografia do primeiro Estúdio I foi o Baliu. O Liner fazia várias paradas lá, vários produtos eram assinados pelo Liner, mas eu acho que assim, a gerência também, quando começou a perceber que algumas pessoas de teatro estavam migrando para dentro da TV, então essas pessoas chaves ali no caso eram o Júlio, eu, o Ricardo, que eram pessoas que tinham uma mente diferente da mente criada dentro de TV, ou seja, dentro daquela mentalidade de luz chapada, eles começaram a perceber que dava para demandar. Então, eles foram demandar. Que dava para ter, teoricamente, um desenho, um outro ar que não fosse aquilo que eles estavam acostumados. E que eles precisavam pagar por isso, acima de tudo, né? Porque TV é orçamento. Infelizmente a gente descobre isso, assim, eu estou falando essas coisas muito claramente aqui, porque eu não sou mais funcionário da TV Globo, eu não devo nada a eles, eu posso falar tranquilamente. TV é dinheiro, né, cara? Assim, enquanto o cara puder fazer você trabalhar fazendo aquela função sem te dar promoção, sem te pagar por aquilo, ele vai fazer. Né, até que você torne aquilo insustentável de alguma forma. Infelizmente tem essa política, né? E alguns sabem fazer melhor do que melhor. Um programa de TV dentro da emissora, ele funciona como se fosse um espetáculo de teatro. Cada programa é um produto que tem que andar sozinho e com a própria perna, né? Exato. Ele tem seu orçamento, ele tem seu núcleo, ele corre sozinho, ele corre como uma produção. Exatamente. E se ele não dá resultado, a emissora tira do ar. Exatamente, ele tem que apresentar resultado. Tanto que o Estúdio I está aí até hoje porque apresenta resultados. É um programa de 2 horas, ao vivo, e que está aí já há quase, acho que mais de 10 anos. O Estúdio I, quando você fez, já era com a Maria Beltrão? Sim, já. Ele estreou com ela e sempre com ela. Teve outras pessoas na bancada cobrindo férias dela, mas ela sempre foi a titular do programa. Maravilhosa, beijo para Maria Beltrão. Maravilhosa, gente boníssima de trabalhar. E aí, assim... Pode falar. É assim, Não, fala você, pode falar. Não, na verdade, eu tinha uma pergunta para te fazer, que é como que foi o caminho que você trilhou dentro da própria Globo para começar a assumir as frentes de trabalho. Mas aí acho que você já falou isso, né? Acho que é isso, assim, na verdade, assim, foi uma junção de fatores. Eles precisavam e eles começaram a perceber que tinha gente lá que era capaz de dar o que eles precisavam. Então eles começaram a, aos pouquinhos, darem essa responsabilidade pra gente. Faz um programinha aqui.
Ó, vai ter um UFC, vai lá, faz o set do UFC lá pra mim, por favor. Vai lá na Barra, resolve esse pepino aí pra mim. Entendeu? Que eram pepinos que eles teriam que, por exemplo, contratar um cara para fazer, ou mandar o iluminador da casa ir lá e fazer. Mas o iluminador da casa estava em outras paradas, então, e eles não tinham orçamento para contratar, então eles queriam tirar aquela onda, né, entre gerentes. Não, vou te mandar um cara aí que vai resolver o problema. E aí chegava lá o careca e resolvia mesmo. Porque graças a Deus aprendi a deixar todo mundo feliz sempre. E assim você foi fazendo meu nome, né? Aí eu peguei um cara que era uma figura, era um tabu, eu sempre quis conhecer ele dentro da Globo, porque chamava-se Zé Dias. E eu jurava que era o Zé Dias do teatro, não era outro Zé Dias. Ó, não era o mesmo aqui, Zé ó, Dias. tem alguém falando aqui que a primeira experiência com efeitos você fez na Santa Missa. Você já estava lá, não? Sim, sim, sim. Santa Missa, meu Deus do céu. A gente fazia isso todo domingo, 6 horas da manhã. A gente tinha uns cicloramas. Marcelo Rossi. Não, cara, era uma missa da diocese que acontece, não sei se ainda existe, mas inclusive um diretor de corte da diocese. Era um programa católico dentro da TV Globo, uma coisa quase que particular, assim. E a gente tinha uns cicloramas lá, que tinham uns rolinhos que giravam as gelatinas para trocar de cor o ciclorama. A gente chamava de cicerógrafo, porque era o Paquetá que tinha inventado aquele sistema de rolinho, né? Mas, e aí foi passando, assim, com o tempo a gente foi fazendo nome com essas experiências, foram vindo os eventos, né? Os eventos esportivos, outra Copa do Mundo veio, né? Aí veio a Copa de 2010, aí veio outros eventos foram acontecendo, esportivos, e a gente foi tendo a moral de botar o nosso nome, de botar o nosso trabalho para ser visto. Um sarau do Globo News, um evento, Morro do Bumba, né? Porra, cai aquela desgraça, você tem que ir para lá montar um set, fazer um set acontecer. Então é nessa que você começa a criar teu nome, né? Ô, Renato, então você era iluminador, e como que funcionava a relação com o diretor de fotografia? Então, na TV Globo, no jornalismo, diferente de como funciona lá o Projac, não tem um diretor de fotografia. Hoje em dia, o Márcio Alves está lá, ele é o diretor de fotografia, ele era o cara de São Paulo, e aí ele veio, depois que eu saí, eu estava saindo, ele assumiu. Ele já estava assumindo. E ele assumiu como diretor de fotografia geral do jornalismo, mas isso não existia, esse cargo não existia na época que eu estava lá. Só existiam os 3 iluminadores e, eventualmente, um diretor de fotografia externo. Então, como é que a gente interagia? A gente interagia com os diretores de programa, né, com os diretores de corte e com o pessoal da central técnica de imagem. Então, a fotografia, ela, na verdade, dentro do jornalismo, ela é uma questão mais técnica do que artística. E ela acaba sendo muito fechada dentro do âmbito da engenharia. A parte artística acaba ficando a cargo de programas assim, tipo um Fantástico, que tem uma liberdade maior. Mas dentro de um jornal nacional, dentro de um RJTV, dentro até mesmo de um esporte, Jornal da Globo, a fotografia é uma questão muito técnica. Plano inteiro, plano aberto, plano fechado, plano americano, corta daqui para ali, liga planos de ligação. Não tem muito. O que você mais está observando realmente é a qualidade da imagem. Se o rosto está com sombra ou se não está com sombra, se nas viradas de câmera está tudo ok. Porque às vezes você fecha a luz para uma câmera e aí o diretor resolve que vai fazer uma viradinha de 15 segundos na segunda câmera e aí, porra, aquele eixo estava perfeito, virou um fio light que está destruindo a luz do outro eixo. Então aí você já corrige aquilo previamente. Né? Você chegou a fazer Jornal Nacional, Jornal da Globo, não? Então, o Jornal da Globo é São Paulo, a gente não fazia Jornal da Globo. Eu sempre fiz Jornal Nacional, durante todo o meu tempo na Globo, meu horário era o noturno. Normalmente eu trabalhava entre 3 da tarde e 11 da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, dependendo do dia. Então a minha rotina era Globo Notícia, que hoje não existe mais. A gente fazia o Globo Notícia com a Fátima Bernardes todos os dias. A gente gravava a escalada do RJTV. A gente gravava
chamadas de RJTV para afiliar para outros lugares aqui do estado, né, do Rio, e preparava o jornal que vai para esses outros estados, que tem um jornal local que é produzido aqui, que vai para esses lugares fora da cidade do Rio e dentro do estado. Subia para gravar a chamada do Jornal Nacional e depois ia fazer o RJTV, lá no Estúdio C. Aí saía do RJTV e voltava para o Jornal Nacional e ficava no Jornal Nacional até o fim. Aí eu ficava de plantão no Jornal Nacional de 7h45 até as 9h30, 10 horas da noite. Tem uma particularidade que eu sempre achei muito interessante, que eu sempre percebi que o jornalismo da Globo não tem sombra. De qualquer ângulo que você visse o rosto do apresentador, ele estaria iluminado, não tinha sombra, não tinha nada. Exato. Como que é esse trabalho que vocês tinham? O que vocês faziam para eliminar essas sombras e deixar uma coisa realmente homogênea? No Jornal Nacional, que é um jornal assim, Jornal Nacional, vou dizer mais ele porque o RJ tem algumas liberdades. O Jornal Nacional ele é amarradinho. Tá? Você tem câmera 3 que dá o plano aberto, você tem câmera 1 que dá um apresentador e câmera 2 que dá outro apresentador. E essas duas câmeras, a câmera 1 e câmera 2 que dão os apresentadores isoladamente, elas tinham, e geralmente tem, 2 ou 3 posições, no máximo 4 posições estipuladas de enquadramento. Então, no caso da minha época, a gente era Bonner com JN, Bonner com chroma key, que era um pouco mais inclinado, Bonner com fundo Bonner com fundo e display virtual, Bonner com fundo sem display virtual e Bonner no aberto com o Fátima, ou com a pessoa que estaria do lado dele. Então, para essas situações de luz, a gente já estava calçado. Então, para cada situação dessa de luz, a gente tem um chave e a gente tem um fill light. O contraluz é sempre o mesmo. Eventualmente, se você inverte muito, o fill light de um vira o contraluz do outro. Né? Você está aqui de frente para lá com o fio aqui. Você vira para aquela câmera, o fio que estava aqui virou contraluz. Né? E o fio que estava lá virou chave. Acontece muito isso, assim, de uma luz virar outra e a outra virar uma. Entendi. Mas muito bem calçadinho dentro do Jornal Nacional, isso é muito bem calçado. Isso é bem mais complicado de fazer, por exemplo, no Fantástico, que é um programa onde tem... Eu acho que o seu dedo está no alto-falante aí. Tirei, foi. Tá. É uma situação bem mais complicada no Fantástico, por exemplo, que você tem cabeças gravadas, mas você tem cabeças que são feitas ao vivo e propostas ali na hora pelo diretor. E aí muitas vezes o diretor fala, olha, eu vou começar aqui e vou virar para ali. Você acerta a primeira luz, mas a segunda não deu tempo. E aí quando entra a segunda, você tem que ter um coringa na manga para soltar, né, malandro? Aí você tem que dar teu jeito. Você tem que fazer a sombra desaparecer, porque senão o telefone toca na mesma hora, meu irmão. Ali o telefone toca rápido. Toca rápido. Toca rápido. O esporro vem antes do programa acabar. Pelo menos o pré-esporro vem antes do programa acabar. Mas você sabe que eu percebo no Fantástico, principalmente essa nova versão do Fantástico, é que ele tem um ar muito mais artístico. Esse projeto foi um projeto muito interessante, até legal você falar disso, porque assim, eu passei uma vida inteira, né, a gente ouvindo... Eu me lembro uma vez que eu estava num palco assim com uma galera de iluminadores muito loucos, e aí ninguém falando, porra, o que você queria fazer? Qual é o seu projeto dos sonhos? E aí um falou, porra, queria iluminar o aterro do Flamengo. O outro, porra, queria iluminar o carnaval do Rio de Janeiro. Eu me lembro até que o Dom falou assim, porra, eu queria botar uma Mag Light na mão do Cristo para iluminar o Pão de Açúcar. Os caras foram loucos. E eu me lembro que nessa conversa a única coisa que eu pensava era o seguinte, eu falei assim, cara, eu queria fazer um projeto sem restrição. Tudo que eu queria na minha vida, meu sonho é fazer um projeto sem restrição. Um projeto onde ninguém não fale não para mim, ninguém não me enche o saco. Eu falar isso aqui porque isso aqui é bom, isso aqui vai funcionar, e o cara fale, compra. E o projeto do Fantástico foi isso, cara. Eu vou te falar que assim, eu me realizei com o projeto do Fantástico nesse sentido. O projeto do Fantástico é seu? O projeto do Fantástico atual é meu. É meu, em colaboração... Meu, eu quero te parabenizar aqui. É incrível. Eu fico muito feliz, agradeço, porque assim, foi um projeto que tirou minha saúde, cara.
tirou minha saúde mesmo, assim, mental e física. Eu fui convidado Fala dele. Eu fui convidado para entrar nesse projeto pelo Renato Rodrigues, que é um homônimo meu. Eu sou Renato Lima Gonçalves, ele é Renato Lima Rodrigues. O cara era da engenharia lá da Globo. A gente tinha uma afinidade muito grande, a gente trabalhou sempre muito bem juntos. Renatão é assim, um cara de tecnologia, é um trator na tecnologia. O cara, o que ele não conseguir copiar, ele inventa, e o que ele não conseguir inventar, ele copia. E ele me convidou, me levou para a reunião, meio que já peitando, porque ele estava levando um cara que era para ser o cocô do cavalo do bandido para fazer o projeto mais caro da casa. Né? Assim, um cara que era do operacional e ele convidou para ser do criativo. E isso foi assim, uma coisa que eu tenho que agradecer muito a ele bancou isso. O meu gerente, na época, o Ibrahim, não ficou muito satisfeito, mas acho que assim, já tinha entrado... A cabecinha já tinha entrado, não dava mais para dizer não. Então, já tinha ido para a reunião, já tinha falado com a Rabal, já estava conversando com a Gilda, já estava conversando com o Espírito Santo, lá com o Jorge Espírito Santo. Então, acabou que foi ficou parecendo uma bypassada, mas não foi, entendeu? O cara me convidou, o cara era o engenheiro do projeto. Na sequência, o gerente não queria que eu fizesse sozinho, então ele puxou o Julinho Vale, para fazer, que ele falou, cara, um só não dá conta, esse projeto absorve muito, e ele tinha toda a razão. Realmente era um projeto de um nível de absorção absurdo, assim. O projeto quase acabou com o meu casamento, para tu ter noção. Eu vivia fantástico 36 horas por dia, não era 24, não. Assim, eu chegava em casa e recebia telefonema e e-mail em casa, assim, por meio da noite, de férias, de folga, era de um tudo. E para esse projeto, o cara falou, olha, a gente tem uma redação, essa redação todo mundo fica exposto, mas a gente quer poder centralizar a luz num ponto, em outro ponto, e deixar a galera em segundo plano, mas num segundo plano bem iluminado, num segundo plano que faça parte do contexto. E a gente vai ter um jardim suspenso em volta, e vai ter umas paredes brancas que vocês podem pirar, e tal. E aí eu olhei e falei assim, o que é aquele mezanino ali? Eu falei, não, ali é o mezanino da luz e da grua. Eu falei, vai ficar uma grua ali? Esse cara botou uma Tecnocrane em cima, não embaixo. Então a Tecnocrane é 3 metros de altura do chão, do piso. Ela parte de cima, ela não parte de baixo. É muito louco isso. E aí quando eu olhei aquilo, eu falei assim, cara, esse projeto é bem louco mesmo, vamos tocar em frente. E aí juntamos uma galera, a Globo deu, assim, aí o meu departamento obviamente começou a dar um apoio, mandou a gente para o Projac para conversar com o diretor de fotografia da Ana Maria Braga. A gente bateu um papo com o diretor de fotografia da Ana Maria Braga, visitamos o set dela, fomos visitar o set do The Voice Brasil na época, também estava o Camelo lá e tudo, deu uma atenção pra gente super legal, e trocar uma figurinha, né? E aí trouxemos algumas ideias, fizemos uns testes com balão, fizemos uns testes com Fresnel, e nada funcionava, cara, porra... Vou te falar que assim, porque tinha um brise, eles queriam que a luz ficasse dentro do brise e não desse para ver a boca do refletor. Mas o brise não tinha tamanho para esconder o refletor e nem espaço entre eles. Então, a primeira batalha foi mudar o brise de lugar, o distanciamento. E aí, tentar convencer, aí fomos fazer uma pesquisa, eu e Júlio, de refletor, Kinetic, e isso e aquilo, e LED bar, e... até que achamos o tal do Cineolight, que é um refletor de LED, de Blue LED, cara, um puta de um LED de alta precisão, e ele é filtrado por um filtro de fósforo que dá a tonalidade do branco que você quer, no 3200, 4100 ou 5600. Aí, pedimos o refletor para fazer teste, pedimos para viajar para fazer teste, eles não queriam pagar para a gente viajar para fazer teste com os refletores. Não tinha orçamento para mandar dois iluminadores e ali na Inglaterra descobrir se aquele equipamento que ia comprar valia a pena ou não. Então a gente começou a se ver num risco, né? Pô, vamos comprar uma coisa que a gente nunca trabalhou, que a gente nunca botou a mão. Cara, cartilha, né? Cartilha, número não mente, matemática absoluta, né? Vamos trabalhar com a matemática. Trabalhamos com a matemática, acreditamos nele, mas para não ficar também tão descalçados, a gente pilhou a utilização do L7, da Arri, que é um puta do refletor de LED. É um Fresnel de LED fantástico. Assim, melhor que ele, só o L10.
né? Que já é mais potente do que ele. E aí a gente conseguiu, cara, assim, eu vou te dizer que eu realizei um sonho. A gente comprou, assim, papo de uns 100 Senior-Lighting, a papo de uns $4.500 a cabeça. A gente comprou mais uns 150 L7C. A gente comprou uns 20 Moving. Muita par LED da DTS. Muita par LED da DTS. Ela tinha uma coisa legal que ela veio com um firmware que evita o flick na câmera. Essa par LED foi muito legal pra gente, porque você não tem, você pode dimerizar o LED e ele não fica piscando na câmera, que é uma característica muito comum do LED. Principalmente, exatamente, aquele pisca-C, aquele flick-flick, né? Isso é muito comum. Essa par LED ela vem com firmware que evita o flick. Eles fizeram um update no equipamento pra gente, pra TV Globo. E então a gente comprou isso, compramos umas LED bar, e o conceito, na verdade, era, a gente fechou com a direção também alguns pontos, né, um palco bem iluminado em arena, a gente fechou alguns pontos fora desse palco, que seriam sets. Então a gente tem uma sala de visita, a gente tem um telão double side ao lado do palco, que tem tela de um lado e tela do outro, então tinha que ter luz para os dois lados, que é para apresentar detetive virtual, essas coisas. Tinha mesa de reunião, tinha uma caminhada, né, tipo uma chegada do apresentador dentro do estúdio, para poder aproveitar essa brincadeira, e alguns pontos nas mesas dos jornalistas. Então, na mesa que o próprio Tadeu Schmidt ocupa durante o dia, durante a semana inteira, tem um chave ali na posição dele. Tem 3 chaves, na verdade, para ele fazer 3 eixos diferentes ali, se ele quiser fazer uma chamada sentado. Entendi. Inicialmente, como era um projeto com tudo fechado, inicialmente a minha ideia era que a mesa ficasse rodando um loop e começasse com uma luz bem 5600 ambiente e no final do dia fosse para uma luz mais 4100. Mas aí depois a gente começou a perceber que tecnicamente isso ia ficar muito caro, porque a gente ia ter que ter refletores que variassem e o Senior Light não variaria. Ele era fixo, de acordo com o filtro que a gente escolhesse. Então a gente optou por trabalhar com o 4100, que era algo intermediário entre o 3200 e o 5600. Por quê? Porque a gente, durante esse processo de criação, a gente chamou o Jorge Espírito Santo e falou, cara, você tem agora um rider para show. Então você pode convidar quem você quiser e ressuscitar os musicais do Fantástico. E de pronto ele achou a ideia maravilhosa, pô, vamos tocar isso para frente, e já logo na semana seguinte já estava vindo Vitor e Léo fazer um piloto dessa brincadeira lá. A gente fez o piloto, deu super certo, ele gostou, e aí a gente optou pelo 4100 justamente para não gritar demais a diferença do 3200 para o Moving. Os Moving são todos LEDs, mas acendem basicamente 5600. Né? Então a gente puxou o 4100 porque ficava uma coisa intermediária. Você não tinha nem que mudar a luz e nem que lidar com uma discrepância muito grande entre o amarelado da imagem e o brilho do Moving. Né? Você bate o branco, pela luz de frente, o Moving azula demais. Se bate pelo Moving, amarela demais a luz de frente. Então foi uma solução que para a gente funcionou bem e para o produto funcionou super bem. Hoje o Fantástico segue, o Márcio, quando entrou, fez algumas alterações mais estruturais, assim, eu rasgava mais a parede, ele banha mais a parede, eu trabalhava mais no rasgo, ele trabalha mais no banho. Mas o conceito é o mesmo, assim, o conceito é ter um ambiente multicolorido, que possa mudar de cor a qualquer momento, que possa acompanhar os selos, né, porque tem um selo no telão, é um telão imenso de um LED, de uma tela de LED de qualidade maravilhosa. Então a gente criou uma luz que possa acompanhar o tom do selo e compor com o cenário. Eu piruei para botar 3 moving LED de cada lado do palco no chão. Isso é incrível, cara. Eu briguei muito por esses movies. Eu briguei muito mesmo por esses movies, porque eu acho que eles eram a presença da luz no cenário. Assim, teve um iluminador aqui, sabe? E eles compõem, assim, na hora que você vai fazer um musical, cara, você afasta um pra cá, outro pra lá, e, porra, você já tem uma lateral de chão foda. Eu fiz vários musicais, Lionel Richie, Zezé de Camargo e Luciano,
Todos eles com esses movezinhos de lado, mais alguma coisa que já tinha do Fantástico e mais alguma coisa que a gente trouxe de fora, um Beam, um Viper, alguma coisa que vinha de fora. Né? Teve até duas. Travou aí. Então eu briguei muito para ter eles. E hoje eles estão lá, assim, meio que uma marca registrada do palco do Fantástico, esses 6 refletores, 3 de cada lado, e estão sempre na cor do selo, né? Se o selo lá atrás é azul, eles estão a 10% só para acender o LED em azul, né? Para fazer a presencinha deles lá, os R2D2 ali. Que Hoje você não está mais na Globo, é isso? Não, eu saí da Globo em 2017, né? Já estava assim, realmente como você estava falando, a Globo não tinha planos para a Globo não tinha mais planos para mim, assim, eles já tinham visualizado que o Márcio era a escolha deles para ser o cara geral. Eu não tinha interesse em ficar lá se não fosse para ser essa pessoa, né? Eu já estava assim, para mim era isso ou sai fora. E aí assim, para mim foi um final assim nesse sentido até um pouco melancólico, porque eu me dediquei muito, né? Eu dei muito física e emocionalmente para lá, mas também assim passou, graças a Deus. Eu não tenho mágoas da Globo, eu aprendi muito lá dentro. Carreguei o que eu trouxe lá de dentro, usei muito o que eu trouxe lá de dentro, assim, fiz muita coisa legal com a Globo, porra. O fato de eu ter tido a oportunidade de me aproximar dos esportes, principalmente dos radicais, né, por causa do departamento de esporte, fazer X-Games, fazer esse tipo de coisa, UFC, me trouxe clientes maravilhosos. O Dedé Pederneiras foi cliente meu durante mais de 10 anos, eu assinei o Chotô Brasil durante mais de 10 anos. Luz de MMA é uma coisa muito louca de fazer, né? Porque assim, é uma luz para TV, mas ao mesmo tempo tem uma coisa meio show, né? O cara escolhe uma música, ele quer entrar com aquela música, então aquilo tem que ter um impacto, é importante pro moral do lutador aquilo, né? Então, e eu quando comecei a fazer... Fala. Você faz esse MMA, esse X Games e esse UFC que você fez ou faz é fora da Globo? Sim, fora da Globo. O X Games fiz com a Globo e aprendi muito vendo o X Games, né? Porque luz de esporte radical, é tudo muito diferente. Tá me ouvindo? Agora tô. Show. Hoje eu tenho estudado muito luz para campeonato de videogame, luz para corrida de drone. É um lugar onde você vê que a luz é personagem principal, assim, é o drone e a luz. Né? É o jogador do videogame e a luz. Ninguém fica no estádio vendo o cara jogar videogame, velho. Muito louco isso. Desculpa, na minha época não tinha isso, né? Jogar videogame era jogar Atari. Pô, eu acho do caralho o cara poder me contratar para iluminar um palco para ele jogar videogame, porra, meu sonho de criança. E assim, o MMA veio para mim por conta de um amigo, que é o Fernandinho Albano, que é iluminador também, mas é mais ligado à parte, ele é ator, então mais ligado à parte do palco do que à técnica. E ele estava deixando o Brasil na época, tinha casado, estava indo morar nos Estados Unidos, hoje em dia é um puta de um assistente de produção lá em Hollywood, trabalha com vários filmes fodões, e ele tinha essa parada com o Dedé Pederneiras, era amigo dele, era cliente dele, e ele me passou, falou: Renatinho, olha, faz aí, o cara quer fazer um ringue dentro da academia dele no Flamengo, faz aí o ringue para ele. Desculpa. Eu fui fazer o ringue, montei o ringue, e aí eu dei para ele o primeiro evento. Eu falei assim: cara, o primeiro evento que você fizer nesse ringue aqui, eu quero te acompanhar. Você vai filmar? Falou: vou, então eu vou te acompanhar. E aí eu dei para ele o meu trabalho, eu fui fazer um trabalho de graça pro cara. E aí
durante o trabalho eu falei, olha, não, isso aqui tá errado, bota uma luz aqui, pro cara sair aqui, tem um impacto. Se o cara vai chegar aqui, você vai ter uma câmera, você tem que ter uma luz aqui de frente pro cara, porque o cara vai chegar aqui sem luz, vai ficar no breu, ou então a filmagem vai ficar uma merda. E aí, pô, o cara curtiu a beça, no final sentamos, tomamos um uísque, ele falou, cara, eu tenho um pensamento aí, eu queria que esse evento fosse assim, fosse assado, e queria que você visse os vídeos, me deu uns vídeos para eu ver. E aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar com ele, a burilar esse evento, né? Tiramos o evento de dentro da academia, ele foi para dentro da Hebraica, e aí na Hebraica a gente já entrava com uma estrutura de box truss, aí eu fazia umas colunas de box truss, uma coisa meio gladiadora, assim, fazer 4 colunas de box truss de 10 metros de altura, ninguém achava que eu ia derrubar aquela porra e matar meia dúzia. Cada trobo e uma máquina de fumaça embaixo. Era uma produção. O cara falou assim, cara, você está gastando meu dinheiro todo, você vai me falir. Aí o primeiro evento que ele fez, cara, é porque era muito legal que assim, o Canal Combate ele mandava um iluminador do Canal Combate para garantir que o evento tinha uma qualidade mínima para ir para o ar, para poder ser transmitido no ar. Foi assim que eu conheci o Everaldo, o Sandro Bernardes, que são iluminadores lá da Globosat, que são pessoas maravilhosas. E aí, assim, pô, o primeiro evento que o Everaldo fez, ele falou assim, porra, meu irmão, o que eu vim fazer aqui? Tem luz pra caramba aqui, meu irmão, vou tomar um uísque. E me abandonou na mesa e foi tomar o uísque dele. E aí, assim, pô, o segundo evento, ele foi, aí o Cezinha, que já era o produtor, já veio falar comigo, falou assim, pô, cara, foi tu que fez o primeiro? Eu falei, se foi. Ele, pô, melhorou muito, hein? Aí eu falei pra ele, olha, eu venho de televisão também, aí a gente trocou uma ideia, então tá tudo em casa e tal. E a partir daí, do terceiro ou quarto evento, o iluminador era pro forma, assim, o cara ia lá para tomar um uísque mesmo, para bater um papo comigo, ele já nem conferia mais nada, porque ele sabia, minha luz de ringue era bem legal, fazia uma luz de ringue com 90 lâmpadas par, bem cruzadinha, com várias alturas diferentes, tem toda uma ciência para afinar a luz em octógono, em ringue, sem dar sombra, garantindo que os cantos estejam cobertos por dentro e por fora. É chato, não é uma luz fácil de afinar, não. Né, uma luz bem chatinha de afinar. E com o tempo eu fui pegando também os macetes, né, assim, de, por exemplo, não confiar nos canhoneiros, porque o canhoneiro que vai fazer é o cara que faz a montagem, que descarregou um caminhão às 5 da manhã, montou aquela porra toda e tá cansado pra cacete na hora do evento. Ele não tem a atenção de um canhoneiro de show, né, que chegou lá, porra, fresquinho, limpinho, de banho tomado, pra ficar ouvindo no Clearcom cor 1, cor 2, cor 3. Não, lá é, porra, meu irmão, o cara vai entrar, vai! Acompanha, corta, é isso. E muitas vezes o cara dava bobeira. Né? O cara tava bebendo uma água, largou o canhão para ir ao banheiro, tava paquerando a garotinha. Então comecei, por exemplo, a botar 2 movies no eixo da entrada do cara. 2 movies porque quem trabalha em televisão sabe que quem tem um não tem nada, quem tem 2 tem um. Então eu sempre trabalhei com 2 movies. E esses 2 movies eu gravava na posição 1, que era onde o lutador aparece, e na posição 2, que é onde ele chega para fazer a preparação para entrar no ringue. E gravava o efeito da posição 2 em modo 2, né, no caso na Volite. E aí eu ia com eles na mão, virava um canhão na minha mão, um canhão duplo, desfocadinho, pum, um difusorzinho na frente, porra, cara, luz perfeita, não tinha câmera que não desse 5/6 de diafragma ali. Sempre. Nunca tive diretor de evento reclamando de diafragma comigo, graças a Deus. E assim, aí com o tempo... pode falar. Com o tempo, a gente foi aprendendo a fazer isso, criou-se uma fórmula de fazer, né? Eu já não parei de coordenar a montagem, eu mandava só o mapa, e as pessoas faziam o mapa e eu só chegava para afinar. E aí assim comecei a fazer, aí fiz Belém, fiz Brasília, fiz MMA pelo Brasil todo. Né? Graças a Deus, aí pintou muito trabalho no MMA, e a gente fazendo aí os caipira da vida, transformando os Caipira Fight em algo apresentável para a televisão. Deixa eu fazer uma pergunta. Na Globo, por exemplo, quando você esteve na Globo, quando você saiu da Globo, você não se interessou mais por TV? Você não teve proposta de nome emissora, nada? Cara, na verdade, assim, quando eu saí da Globo, eu estava muito cansado do ambiente de televisão. E eu tinha a proposta de ir para a Record, mas eu nunca curti trabalhar na Record. Sempre achei o ambiente da Record um ambiente muito nocivo, assim, né? Mistura muitas coisas.
A Bandeirantes, assim, eu nem procurei porque eu sei, assim, a gente que trabalha em TV, a gente sabe quem é quem, né? Quem paga, quem não paga, como paga, quando paga, quem paga bem, quem não paga. E aí eu comecei a ver que, na verdade, eu tô ficando velho pro mercado de TV, entendeu? Vou entrar o quê? Novamente como assistente para ganhar R$ 2.000, entendeu? Hoje em dia está se pagando muito mal em televisão, essa precarização da nossa profissão é uma coisa muito nociva, muito ruim, né? Transformam um profissional altamente qualificado num peão, e eles querem incutir isso. Assim, acho que existe um movimento de incutir na cabeça do profissional de que ele não tem valor, né? De que o nosso conhecimento, qualquer um aperta um botão e faz. E você sabe muito bem que não é assim. A gente sabe muito bem que não é assim. Então eu comecei a ver perda de espaço nesse sentido, sabe? Eu comecei a sentir uma perda de espaço. E também queria ir para umas vibes melhores, assim, coisa que te dê prazer de fazer, coisa que te dê tesão. Eu já tinha um projeto de ter uma coisa gastronômica, que foi para onde eu saí, né? Acabei comprando uma lanchonete aqui na Tijuca e foi um início para mim. Agora estou indo para outras paradas já até, porque essa Covid aí transformou o nosso negócio também numa coisa inviável, e o meu negócio era uma coisa baseada em colégio e tudo, está tudo fechado. Mas assim, a luz é uma coisa que me dá tesão. É uma coisa que nunca vai deixar de me dar tesão, nunca vou deixar de fazer luz, nunca vou deixar de ter tesão. No meio desse ínterim, depois que eu saí da Globo, o Vilmar me convidou para fazer um projeto de instalação na Som Livre, que foi um projeto muito legal. Eu ia perguntar isso agora. Como que foi esse projeto que você e o Vilmar fizeram na Som Livre? Como que foi isso? Cara, esse projeto foi muito legal. O Vilmar, ele foi convidado para fazer, me chamou para fazer junto com ele. A gente teve umas reuniões lá com a direção da Som Livre para entender o que eles queriam. Eles, na verdade, já tinham um projeto de um estúdiozinho com cenário pronto, com tudo pronto, um lugar onde eles possam fazer, pegar os artistas deles e fazer pequenas gravações. Fazer um pocket show, fazer uma entrevista, fazer uma música. E Som Livre é Globo, né? Som Livre é Globo. Um lugar de fomento, na verdade, né? Um lugar de fomento dos artistas deles. Na verdade, um equipamento. Né? Esse estúdio é um equipamento para eles. E eles tinham o estúdio, mas não tinham tinham o estúdio, tinha um cara da Globosat que tinha escolhido um equipamento XYZ lá para eles, que uma parte eu achei boa, outra parte eu não gostei do equipamento, uma parte que a gente não condenou, mas assim, reutilizou de outra forma. Mas eles não tinham DMX, eles queriam um projeto de DMX, de instalação de DMX no estúdio. Então a gente criou um projeto de instalação de DMX para lá. Não foi um DMX fixo, que eu acho que assim, seria uma besteira engessar. Eles não tinham um orçamento para fazer uma coisa assim, lotada de ponto, então eu achei besteira engessar, vamos fazer uma coisa fixa, porque o estúdio tinha muitas possibilidades, é um estúdio 360. Você pode gravar em qualquer direção que tudo vira cenário. Entendi. Então a gente espalhou dois splitters lotados de entrada e metemos dois cabos e espalhamos esses cabos pelo grid do cara. Já tinha uma parte elétrica pronta para AC, né? Então a gente só fez, na verdade, foi fazer uma instalação, uma questão técnica mesmo, né? Escolher o equipamento e espalhar o equipamento, instalar o equipamento. E a mesma coisa que eu faço isso muito, assim, eu tenho isso como uma espécie de cartão de visita, assim, sempre que eu trabalho com uma pessoa e que eu vejo que essa pessoa vai dar caldo, eu ofereço um trabalho posterior de graça para a pessoa, eu dou um brinde. Então, a mesma coisa eu fiz com eles, assim que a gente terminou de instalar e tudo, eu falei para eles, olha, eu não sei quem é que vocês vão gravar aqui, mas primeiro que vocês vierem gravar aqui, que não tiver diretor de fotografia, vocês podem me chamar que eu assino para vocês. E aí eles me chamaram para fazer 2 clipes lá, né? Fomos eu e o Vilmar fazer 2 clipes lá. O primeiro a gente já fez de graça, o segundo a gente já fez ganhando uma graninha, e aí fomentou, foi legal e tudo. Rendeu até um caldo, mas é aquilo que a gente estava falando, né? No ambiente empresarial de hoje, tá cheio de iluminador aí de R$300, né? De R$200, de R$500. E
eu tinha um cachê que eu fechei com eles, um cachê mínimo para fazer uma gravação, e aí eu já vi que começou a dar uma caída assim de gravações, de chamadas para gravações lá, porque eles não estavam querendo pagar aquele cachê. E aí fui perceber que eles estavam pagando aquele cachê para um platô, um cara que é platô de cinema e que faz de um tudo, aquele famoso Zé, né? Então eles arrumaram um Zé que por R$400 faz a porra toda. Entendi. Deu certo por um tempo, agora um pouquinho antes da Covid o cara me ligou. Um pouquinho antes da Covid agora o cara me ligou. E aí, Renatinho, tudo bom? Pô, a gente estava pensando em trocar a mesa de luz aqui, o que você acha? Você tem alguma opção? Você indica alguma coisa? Queria fazer um upgrade no equipamento? Mas que eu falei para ele, pergunta pro Zé o que ele acha, né? Dá vontade de falar, né? Pergunta aí pro Zé o que o Zé acha. Uma coisa tu vai lá e compra. Mas é uma galera legal, uma galera jovem, assim, você vê que é uma galera jovem e que trabalha com muito tesão. Então fiz coisas bem legais lá, fiz alguns clipes bem legais e acho que vai render outros trabalhos aí no futuro. Acho que a iluminação ela está se transformando agora, né, com a facilitação de acesso aos softwares e a facilidade de acesso aos equipamentos também. Na época que a gente começou, não tinha, né, cara? Assim, era muito difícil você... Tinha nada, cara. Você ter uma mesa de tela... Na época que a gente começou, o mais evoluído que a gente tinha eram os gabaritos. Lembra daquelas réguas, gabaritos? Porra, pra fazer mapa, né? Era o cara assim, o cara não faz mapa de bolinha e de quadradinho, o cara tem gabarito. O primeiro software que a gente teve, que foi o primeiro software que, porra, foi revolucionário e tal, foi um software chamado Softplot, cara, lembra? Softplot. Trabalhei muito em Softplot. O Paulinho adora Softplot. Foi o primeiro software que a gente teve para desenho, enfim, pelo computador, da Cast Software. Foi o primeiro, cara. Pra você ver, o Fantástico, por exemplo, a gente fez no Light Converse. O Fantástico todo foi desenhado no Light Converse antes da gente montar. Antes mesmo da gente comprar os equipamentos, a gente já tinha a luz visualizada no Light Converse. Isso é do caramba, né, cara? Porra, então, eu acho que assim, a luz está indo para um patamar agora que está muito além do espetáculo em si. Eu acho que hoje em dia a luz, principalmente com o advento do LED, né, que invadiu as casas, hoje em dia é difícil você ver uma casa que não tenha a maior parte dela iluminada por LED, quando não é por LED é porque a pessoa ainda tem aquela fluorescente eletrônica, né? A lâmpada de filamento está desaparecendo, que eu acho uma pena. Eu tenho um puta tesão em lâmpada de filamento, acho que é uma luz inigualável, mas o futuro está se postando aí e a gente não tem o que fazer contra isso, né? Tem vários lugares da Europa. Eu acho que a facilidade... Pode falar. Tem vários lugares da Europa que não tem mais filamento, né? Agora é só LED, né? Exato, então, é até interessante você falar isso, porque assim, hoje o parque da TV Globo, de iluminação da TV Globo de jornalismo, ele é 100% LED. Tá? O estúdio, por exemplo, do Fantástico, ele já foi concebido sem dimmer, não tem dimmer no estúdio do Fantástico. Ele não foi concebido para trabalhar com refletor de dimmerizável. Então, assim, todos esses conceitos estão mudando muito a cabeça de quem começa a pensar a luz hoje em dia. Eu acho que o Maneco, por exemplo, está num caminho que é já há muitos anos, que eu acho que é o caminho que mais cresce em iluminação, que é a arquitetura, que é o caminho do bem-estar, né? A arquitetura não só para casa, para residência, mas para todo tipo de ambiente. Você tem iluminação para hospital, você tem iluminação para teatro, para shopping center, né? Para estacionamento. Então, hoje se pensa na luz de uma forma muito diferente. Esses dias eu estava no estacionamento de shopping, eu olhei várias barras de LED presas verticalmente. E falei assim, cara, nunca que há 20 anos atrás você ia ver um estacionamento de shopping com uma luz conceito dessa aqui, papo de coisa de arquiteto. Né? Não, o cara ia botar uma luz funcional, né? Uma luz para você enxergar o carro. HQI. Exatamente, um vapor de mercúrio, uma porra qualquer dessa.
alto, lá na puta que pariu, para iluminar o máximo de campo possível, para usar o mínimo de equipamento possível, né? Então acho que hoje a luz já deixou de ser funcional e ela se mostra uma ferramenta de conforto humano, né? De conforto, seja em qualquer ambiente. E o LED, além de tudo, ele traz o conforto da temperatura, né, cara? Eu tenho na minha sala aqui, por exemplo, hoje em dia, eu tenho um gridzinho com 10 refletores, todos de LED, você não sente um calor. Antigamente eu tinha 2 de croca na sala e morria de calor. 2 de croca eu ficava suando. Agora eu tenho 10 luzes de LED aqui, não se acende às 10 e não acontece nada. Né? E dividido em 4 setores diferentes, então se acende um, acende outro. Acho que isso faz até com que as pessoas, minhas filhas tenham um pensamento diferente disso. Minhas filhas entendem o que é conforto luminotécnico. Minha filha, esses dias, a gente teve aqui uma troca de quartos aqui na casa, e eu reformei um quarto para minha filha, e ela falou, pai, queria uma luz indireta. Porra, essa luz aqui direto na minha cara aqui me atrapalha pra caramba para estudar. Tem como? E aí eu botei uma luz atrás de uma prateleira com um bandozinho, e aí pra luz jogar só na parede para cima. E ela já falou, porra, pai, era exatamente isso que eu queria. Então eu acho que essas gerações novas, elas estão enxergando a luz, tanto as que trabalham quanto as que não trabalham com luz. Elas estão tendo uma percepção maior da importância da iluminação no ambiente em que você vive. E como você se percebe, como você percebe o ambiente de acordo com a iluminação. Eu acho que isso é muito legal, acho que é muito válido esse pensamento novo, e isso leva a novas formas de você iluminar os ambientes, da gente sair dessa coisa aqui do ponto fixo, né? Aqui, estou mostrando aqui, do ponto fixo no alto, para uma luz rebatida lá no alto, ali, que é mais confortável, e luzes de chão, e luzes atrás de móveis. Eu sempre, assim, eu não faço arquitetura, né, e tal, já até fui convidado, mas eu acho que eu não tinha muito, enfim, o pensamento, ou o conceito, ou o know-how mesmo para fazer. Eu acho que tem pessoas que sabem fazer, mas o que eu acho é que dá para você deixar sua casa com um ambiente confortável e também lúdico, né? Sim, sim, e com pouca grana, assim, as pessoas... porque assim, é uma coisa de elite, né? A luz ainda é uma coisa de elite. As pessoas não pensam nas suas casas em luzes confortáveis. Só quem pensa em luz confortável em casa é artista, filhote de artista e iluminador. Porque é quem tem essa cabeça mais descolada, esse pensamento mais fora do quadrado. Né? Como eu falei, as pessoas pensam muito funcionalmente. Né? Você precisa de uma luz, você precisa iluminar. Então, as pessoas não se preocupam. Eu tenho um estudo, porque eu segui durante muito tempo, acho que é muito correto que, assim, pede que você evite os 5600 dentro de casa. Por que você deve evitar as luzes 5600 dentro da sua casa? O 5600 ele é a temperatura de cor do sol. Então, quando você põe dentro da sua casa, no ambiente noturno, uma luz 5600, uma luz fluorescente 5600, você está dizendo para o teu organismo que é dia. Então, todos os seus hormônios, todo o seu corpo, ele vai funcionar para o dia. A tela do computador, em 5600, vai te estimular a te manter acordado, vai te dar insônia. Né? E isso, poucas pessoas se preocupam com esse tipo de entendimento. Então, casa é 4.100 e 3.200. Se possível, 2.700. Que é para ficar confortávelzinho. A gente, né? A candela, ela não existe à toa, né? A vela é a coisa mais linda do mundo. Não tem coisa mais linda que uma luz de vela. Quando eu vou pro meio do mato que não tem energia elétrica, eu me sinto o melhor iluminador da humanidade, porque com 4 velas você faz uma luz foda. Cara, vai cair a live aqui, ó. Obrigado, cara, beijão, e até já. Vai cair aqui, ó. Prazer.